Bom dia, bom dia, bom dia. A paz seja contigo. Estamos passando para mais um devocional, para mais um momento, a qual eu espero que por mais uma vez o Senhor, nosso Deus, venha tratar ao seu coração através de mim. A você que tem acompanhado os devocionais, eu gostaria de pedir perdão para você, Porque o meu telefone ele queimou. Não sei se alguns de vocês que acompanham já viu uma postagem minha no Facebook falando acerca disso. O barulho dos cachorros não é meu não, tá? É do vizinho ali. O horário que eu estou gravando é um horário bem comum, próximo ao horário do almoço, que dificulta a sua vida, que talvez queira visualizar, queira acompanhar. Mas eu peço perdão porque eu estaria efetuando a gravação no horário da madrugada, próximo ali às 5 da manhã. Mas a minha esposa, nesse horário, ela teve o compromisso dela, ela precisou do telefone dela também. Então não teve como eu pegar o telefone dela para poder fazer a gravação, que eu estou gravando o devocional pelo telefone dela. Já tem aproximadamente um mês que meu telefone queimou, então está bem complicado ainda para poder estar fazendo a gravação dos devocionais. E eu estou tentando usar o telefone do meu filho, ele começa bem, só que aí ele trava, aí ele fecha a página, ele abre outra coisa que não tem nada a ver. E enfim, eu ainda estou nesse período de ajustes, vamos assim dizer, para poder encontrar um tempo para poder estar gravando o devocional, porque eu estou tendo que fazer, não vou dizer gambiarra, mas eu estou utilizando de outros recursos para poder estar efetuando o nosso devocional. E sem mais delongas, novamente eu peço perdão a você, que tem acompanhado. Não é falta de vontade da minha parte estar gravando os devocionais, é por falta de recursos mesmo. Como eu estou sem telefone, ainda fica muito ruim. Sem mais delongas, vamos para o devocional de hoje, a palavra a qual Deus colocou no meu coração. Ela se encontra no livro de Salmos, no capítulo 38. Diz assim a palavra: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos, por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Vamos até aqui. Vamos efetuar a leitura até o versículo 15 apenas. Eu não sei se dentro da leitura dos versículos que efetuamos, você conseguiu perceber que não tem muita alegria nesse salmo, não tem muita felicidade, não tem muito regozijo, não tem muita virtude, não tem muita graça nesse salmo. Esse é um salmo de Davi, mas um salmo desse, com tanta tristeza, com tanta amargura, com tanta infelicidade, não condiz com o que já sabemos de Davi. Porque se nós trouxermos à memória tudo o que já sabemos sobre Davi, nós vamos ver que Davi era um jovem alegre, festivo, era um jovem que foi muito usado, era um homem que foi muito usado por Deus em toda a sua vida.
A Bíblia vai dizer que, se não me falha a memória, no livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 5, que vai dizer que em tudo Davi obedeceu, exceto no fato contra Urias. Então a gente vê que Davi ele foi crente mesmo toda a sua vida, foi fiel ao Senhor em tudo, mas a Bíblia deixa uma vírgula. Houve um fato na vida de Davi, houve uma tragédia na vida de Davi, que essa história, não vou dizer que manchou todo o legado dele, mas é uma vírgula que mostra para nós que todo ser humano ele tem seus defeitos e suas imperfeições. É igual, por exemplo, você na empresa que você trabalha, você pode ser o melhor funcionário, vírgula, mas tal dia, tal hora, ele falou tal coisa com o subordinado, ou seja, aquilo ali foi com o subordinado, não, com o superior dele, ou seja, aquilo ali é uma vírgula que, vamos dizer que não destrói o seu legado, mas mancha um pouco da sua característica, mancha um pouco da pessoa que você é, mancha um pouco sobre aquilo que as pessoas conhecem sobre você. Ah, o cara é crente, ele dá bom testemunho, ele tem uma boa presença, ele ora bem, ele fala de Deus, mas tal dia ele fez tal coisa. Ou seja, isso é algo que mancha toda a trajetória daquela pessoa. E esse Salmo 38 é exatamente uma consequência disso. Mas o que aconteceu com Davi para que ele viesse a escrever um salmo tão triste assim? Aqui está dizendo que ele já começa dizendo, olha no versículo 2, cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Olha o que diz o versículo 10, a parte B do versículo. Faltam-me as forças, a luz dos meus olhos. Essa mesmo já não está comigo. Aqui a gente está vendo um homem totalmente triste, abatido. Tanto é que olha o que ele diz aqui no versículo 6. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Poxa, o que aconteceu com esse cara para ele estar nessa tristeza profunda, nessa amargura profunda? Aqui a gente claramente vê que Davi ele está numa depressão terrível. Eu não sei se os amados sabem, mas depressão é a pessoa sofrer por algo que já passou. E ansiedade é a pessoa sofrer por algo que está por vir. Tem pessoas que não conseguem descansar a sua mente por causa do amanhã. Ah, o meu pagamento não vai dar para mim poder pagar todo mundo, eu vou ter que fazer um sorteio, eu vou pagar esse mês o outro vou deixar para o mês que vem. As pessoas sofrem por coisa relacionada ao amanhã. A depressão, a pessoa sofre por algo que já passou. Tal dia, tal hora, tal mês do ano, tal ano, eu vivi um fato amargo, ruim, cruel na minha vida e aquilo me afeta até hoje. A pessoa sofre por isso. E aqui a gente está vendo Davi numa depressão terrível, numa amargura terrível. E o grande fato aqui é o que aconteceu? O que passou aqui com Davi? No versículo 3 a gente tem um entendimento. Quando ele diz assim na parte B, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Aqui a gente vai entender o porquê de Davi estar passando tudo isso. Vamos ser bem francos. Existe um certo prazer no pecado. Tanto é que se fosse ruim, ninguém cometia. O problema do pecado é quando os nossos olhos são abertos e vem a consequência. Esse é o problema do pecado. O problema do pecado, por muitas das vezes, não está no você fazer, e sim no você pagar a consequência dele. E é exatamente isso nesse Salmo 38 que está acontecendo com Davi. Davi está pagando pela consequência do pecado dele. Mas qual foi o pecado de Davi, William? Se eu e você formos ver lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, a Bíblia vai nos contar uma história de que Davi, num determinado período de tempo que ele tinha que estar na guerra, ele não foi para a guerra, ele ficou em casa. O texto vai dizer no versículo 2 que uma tarde ele se levantou do seu leito e foi passear pelo palácio real. Ali ele viu uma mulher muito bonita, formosa, tomando banho. Ele gostou do que viu, procurou saber quem era ela. Deram a seguinte informação para ele. Aquela lá é Batseba, esposa de Urias, o heteu, que está na guerra
lutando em teu nome. Aqui a gente já vê que Davi descobriu que ela era uma mulher bonita, casada e que o marido dela não estava em casa. O texto vai dizer o seguinte, que Davi enviou mensageiros até ela que o trouxessem ela na presença dele. Assim aconteceu, ela foi enviada até Davi. O texto vai dizer que Davi se deitou com ela. O que é se deitar? Davi teve relação sexual com ela. O texto foi passando, a história foi passando, os dias foram acontecendo, até que um belo dia, alguém chegou, ela chegou até um dos subordinados de Davi e falou o seguinte: avisa ao rei que eu estou grávida. Mas aqui uma coisa muito me chamou a atenção. Em algumas Bíblias tem a seguinte tradução, que Batseba nesse momento havia acabado de se purificar da sua imundície. O que isso quer nos dizer? O período menstrual de Batseba havia terminado. Quando Davi mandou chamá-la, o período menstrual dela já havia terminado. Então ela ainda não estava no seu período fértil, porque existe um período de tempo para que a mulher volte a ter ovulação, para que o período fértil da mulher volte a acontecer. Não é assim que termina o ciclo menstrual. Tem uma determinada quantidade de dias, e por aproximadamente uma semana a mulher está ali no seu período fértil, o que me faz entender o seguinte: como Batseba havia terminado o seu período menstrual, quando Davi se deitou com ela, ela ainda não estava no seu período fértil. Mas a grande questão aqui é então, William, como que você me explica ela ter chegado a um dos guardas, ter falado para ele que estava grávida? Me fez entender o seguinte, que Davi se deitou com ela não apenas uma vez. Davi se deitou com ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O marido dela estava na guerra, lutando por Davi. Então Davi estava despreocupado. Não posso ficar tranquilo. Davi fez do erro uma conduta, um estilo de vida. Ele se deitou com ela não apenas uma vez. O texto nos relata que Davi se deitou com ela, mas não fala a quantidade de tempo. Em outras traduções diz que ela havia terminado o seu período menstrual. Como eu não sei isso, eu não sei. A pessoa que estuda pode nos dar isso mais detalhadamente. Mas o que me fez entender o seguinte, que Davi se deitou com ela não apenas uma vez. Davi foi se fazendo disso um estilo de vida. Até que um belo dia, Davi acertou o tiro. Ela engravidou. Então, quando Davi descobriu que ela estava grávida, ele começou a arquitetar um plano. Qual foi o plano? Enviou uma carta para Joabe, que era o líder responsável na guerra, com a seguinte mensagem, que mandasse trazer Urias. Quem era Urias? Urias era o esposo dela, era o esposo da mulher com a qual ele havia se deitado. Quando Urias chega até Davi, Davi pesquisa, faz algumas perguntas sobre como que está o andamento da guerra e tudo mais. Só que em dado momento, Davi despede Urias, fala, então vai para casa, que depois, mais para frente, a gente vê como que a gente faz isso e eu te mando de volta para a guerra. O texto vai dizer que Urias saiu da presença de Davi. Só que em dado momento, que eu creio que foi intervenção divina, Urias não foi para dentro de sua casa. A Bíblia vai dizer que Urias ficou ali junto com os outros guardas, se não me falha a memória, à porta do palácio, ao portão do palácio. Fizeram o rei saber dessa notícia. E simplesmente, Davi mandou chamar Urias novamente. Urias, o que aconteceu? Por que você não foi para casa? E Urias dá a seguinte resposta para Davi. Eu vou utilizar as minhas palavras para ficar mais fácil o entendimento. Meu senhor, não é justo que meus irmãos que estão lá na guerra, lutando em teu nome, estão lá passando necessidade, passíveis de ser mortos a qualquer momento. Não é justo que só eu venha para casa, tome banho, coma, deite com minha esposa, durma confortavelmente, enquanto os meus companheiros estão na guerra lutando em teu nome. Qual era o plano de Davi? O plano de Davi era trazer Urias de volta, para que ele fosse para casa, porque no momento em que ele entrasse em casa, era certo que ele iria comer, ele iria beber, e ele iria o quê? Se deitar com a esposa dele. Então o filho que era de Davi iria passar a ser de Urias. Esse era o plano de Davi. Mas como eu mencionei, eu imagino que Urias não ter entrado em casa, eu imagino que foi intervenção de Deus. O texto vai dizer que Davi simplesmente, viu que Urias não havia entrado,
simplesmente decidiu dar um banquete, fazer uma festa, vamos assim dizer. Preparou a melhor comida, preparou o melhor vinho, e ele o quê? Embebedou Urias. Agora sim ele vai para casa. Tudo isso era um plano já tramado por Davi. Só que novamente a gente vai ver que lá ainda em 2 Samuel, no capítulo 11, o texto vai nos dizer que novamente Urias não entrou para casa, mesmo após ter participado de um banquete com o rei, de ter tomado as melhores bebidas, os melhores vinhos do rei. O texto vai dizer que novamente Urias não entrou para dentro de casa. E novamente fizeram Davi saber disso. Davi, vendo que Urias não iria entrar para dentro de casa e que o plano dele não iria dar certo, o que ele fez? Ele arquitetou o assassinato de Urias. Ele escreveu uma carta a próprio punho, carimbou, fechou aquela carta, carimbou aquela carta, entregou a carta na mão de Urias e despediu Urias, mandou Urias de volta para a guerra. Só que o que Urias não sabia é que a carta estava portando a notícia da morte dele. Davi arquitetou minuciosamente o assassinato de Urias. Coloque Urias na linha de frente para que seja morto. Urias chegou até Joabe, entregou a carta para Joabe. Quando Joabe leu a carta, simplesmente pegou ali alguns dos valentes de Davi, alguns dos soldados e colocou na linha de frente, onde o contato do conflito era mais intenso. E a Bíblia vai dizer que Urias morreu. Quando Joabe viu que Urias havia morrido, mandou para Davi uma mensagem. Meu senhor, houve muitas baixas do nosso lado, na linha de frente e tudo mais. Só que para que Joabe não viesse a levar a culpa de falta de estratégia militar, ele usou a seguinte senha para o rei. Mas também morreu Urias, o seu servo. Davi respondeu, não, tudo bem, sem problema. Nós estamos aqui, guerra é assim mesmo, tem baixa dos dois lados, enfim, tudo mais. Davi aqui ele já havia resolvido o problema, uma parte do problema. Só que ainda havia um porém. A mulher estava grávida. E o que iria acontecer? Como que uma mulher aparece grávida sendo que o seu marido não está em casa? E o que Davi fez? O texto vai dizer que após um período de luto da mulher, um período de luto de Batseba, Davi se casou com ela. Então aqui a gente já vê o seguinte, Davi arquitetou um plano, engravidou a mulher dos outros, e beleza, matou o marido dela, se casou com ela e pronto, agora o filho que é meu vai passar a ser meu mesmo. Naquela época não tinha DNA, ninguém podia imaginar. Só que eu quero te atentar para uma coisa muito importante. Davi era crente, certo? Homem de Deus, homem que orava, homem que buscava. Mas como pode um servo do Senhor se deitar com a mulher dos outros, engravidar a mulher dos outros, descobrir que ela está grávida, arquitetar um plano para tirar a responsabilidade do filho dele, jogar para cima de outro, pegou, chamou o marido dela de volta para a guerra, para que o filho que era dele passasse a ser do marido dela. O plano dele não dá certo, ele arquiteta um assassinato, ele conclui um assassinato e a consciência dele nem acusou ele de que ele estava errado. É incrível como tem muitos de nós cristãos que estamos andando errado aos olhos de Deus e não temos nem mesmo a percepção de atentar para isso. Para quem procura ter relacionamento, para quem procura ter conduta com Deus, quando você fala um palavrão, aquilo te incomoda. Você se sente mal, a sua consciência pesa. Aí vem Davi, engravida a mulher dos outros, arquiteta um plano para que o filho dele seja de outro. O plano dele não dá certo. Ele arquiteta um assassinato, conclui um assassinato e a consciência dele nem pesou de que ele estava errado. O quão longe o crente está de Deus para fazer tanta atrocidade e a sua consciência nem acusar de que está errado. Só que lá no final do livro de 2 Samuel, no capítulo 11, a última frase vai parecer algo muito importante. Vai dizer o seguinte, pois tudo isso que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E no livro de Samuel, no capítulo 12, no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, Deus envia o profeta até Davi para que o profeta viesse abrir os olhos dele. Só que o profeta não chegou de qualquer maneira. O profeta chegou nele da seguinte forma. Meu rei, imagina o seguinte.
Imagina dois fazendeiros. Um que tem não sei quantas mil cabeças de gado, não sei quantas mil ovelhas, enfim. Ele tem um rebanho muito vasto. Imagina um outro fazendeiro simplesinho, humildezinho, que só tem uma única vaquinha. Aquela vaquinha, ela cresceu com os filhos dele, comendo da comida dele. Aí ele tem tanto amor por aquela vaquinha que ele considera ela como um dos filhos dele. Só que chega um viajante na casa desse grande fazendeiro. Ele, em vez de pegar uma das muitas cabeças de boi que ele tem, para poder fazer de alimento para aquele viajante, ele vai na casa daquele único fazendeiro que só tem aquela única vaquinha, pega aquela vaquinha magrinha que é de onde aquele fazendeiro simples tira o sustento da família dele, mata aquela vaquinha e faz de alimento para o viajante que está na casa dele. No momento em que o profeta criou essa história para Davi, o texto vai dizer lá em 2 Samuel, no capítulo 12, que se acendeu uma ira em Davi. E ele disse: maldito seja o homem que fez isso, desgraçado seja o homem que fez isso, o homem que fez isso tem que ser morto, ele tem que morrer, e aquele que foi perdido seja restituído até 4 vezes mais. O profeta então simplesmente vira para ele e fala o seguinte: pois bem, meu Senhor, és tu esse homem, és tu esse homem. O Senhor te abençoou de tantas formas, o Senhor te abençoou de tantas maneiras, o Senhor te livrou das mãos de Saul, o Senhor te deu o castelo, o Senhor te instituiu rei sobre Israel, sobre Judá, o Senhor te deu mulheres, e se faltasse ele ainda acrescentaria mais. Por que você fez tudo aquilo que era errado aos olhos do Senhor? Se deitou com a mulher de Urias, arquitetou o assassinato de Urias, matou Urias. Por que você fez tudo isso aos olhos do Senhor? Nesse momento, o profeta tira o pecado que estava nas costas de Davi e coloca diante dos olhos dele. Ali, toda aquela brabeza que ele estava, lembra que alguns versículos atrás ele falou: que miserável, desgraçado o homem que fez isso, tem que morrer? Toda essa brabeza passou. Ele, como um gatinho, simplesmente virou e falou: pequei contra o Senhor. Ali, de imediato, ele reconheceu: pequei contra o Senhor. O profeta simplesmente dá para ele uma palavra: perdoados estão os seus pecados. Aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, se de imediato a gente confessa, Deus ele perdoa. Porque foi isso que aconteceu. Davi de imediato confessou. E de imediato o profeta falou: seus pecados foram perdoados. Mas uma coisa que não tem como eu e você fugir: a consequência do pecado não tem como nós escaparmos. Entenda uma coisa: Deus ele nos perdoa do pecado que cometemos, mas não nos livra das consequências dela. Deus ele nos perdoa de uma vida inteira errada, mas não nos livra das consequências dessa vida inteira errada. Quer um exemplo disso? Jesus lá na cruz. O ladrão da direita, Jesus, ele virou para Jesus e falou: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com essa frase ele reconheceu toda a sua vida errada que teve. Jesus virou para ele e falou: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas entenda uma coisa: Jesus perdoou toda a trajetória de vida errada daquele homem, mas não tirou ele da cruz. A cruz era a consequência do pecado dele. E aqui a gente vê que Deus ele perdoou Davi, mas simplesmente falou para Davi: a consequência do teu pecado não vai ser apartada de ti. E é dentro disso que nasceu o Salmo 38. Olha o que aconteceu com Davi por causa do pecado dele. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Davi estava sentindo o peso da mão de Deus sobre ele. A mão de Deus pesou sobre Davi por causa do pecado que ele havia cometido. Vamos ser bem francos, irmãos, há um prazer no pecado. Ruim é a consequência dele. E aqui continua. Olha o que ele diz no versículo 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Sabe isso aqui, ó? O corpo físico de Davi adoeceu. Davi ficou
doente fisicamente por causa do pecado. Olha o que ele diz: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Aqui ele está reconhecendo. Ele está vendo que eu estou doente, mas a culpa é minha. Sabe por quê? Porque lá atrás eu vacilei com Deus. Eu estou passando essa situação que eu estou passando hoje. Sabe por quê? Porque lá atrás eu vacilei com Deus. Sabe por que a minha vida hoje está desestruturada? Porque lá atrás eu vacilei com Deus. Sabe por que hoje eu não estou feliz? Porque lá atrás eu vacilei com Deus. É isso que Davi está ensinando para mim e para você aqui. Olha o que ele diz no versículo 5. Olha como que o versículo 5 é tão intenso. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Vamos resumir esse versículo, vamos trazer uma outra tradução. Voltam a infeccionar e a vazar pus as minhas feridas. Os machucados que deram no corpo de Davi, em todo o seu corpo por causa do pecado, infeccionou, começou a sair pus. Imagina o quanto que aquilo devia cheirar mal, irmãos. Imagina o quanto que aquilo ali devia incomodar, o quanto que aquilo ali talvez devia coçar. Alguns estudiosos acreditam que por causa da consequência do pecado de Davi, Davi teve lepra. A Bíblia não diz isso, não relata isso. A Bíblia diz apenas aqui que Davi adoeceu, mas não relata exatamente qual foi a doença. Assim como a Bíblia não relata 100% da vida de todos os homens e mulheres que vieram antes de nós. A Bíblia não relata 100% da vida de Davi, de Moisés, de Elias. A Bíblia não relata 100% da vida de Jesus. Mas, assim como eu e você, por diversas vezes Davi já poderia ter ficado doente. Mas aqui está sendo bem claro, bem específico. Davi adoeceu por causa do pecado dele, por causa do erro dele, por causa da falha dele. Olha o que ele diz no versículo 6. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto todo o dia. O que é uma pessoa com luto? Uma pessoa com luto é uma pessoa que carrega uma tristeza no coração por ter perdido um familiar, um ente querido, alguém que ela tanto amava. Você que já passou pela dor do luto, você sabe o quanto que aquilo é ruim, porque aquilo fica te incomodando não apenas por um dia, não apenas por uma semana, não apenas por um mês. A ciência vai nos dizer que o luto, o principal período de luto, ele dura em aproximadamente 6 meses. Então a gente vê que o luto, a dor da perda, não passa com uma semana. Recentemente tivemos na igreja ali, a pastora Maria partiu para o Senhor, mas a pastora Mônica, o Rafael, Cleiton, Ana Vitória, as pessoas que cercavam ela estão passando pela dor do luto, estão passando pela dor da perda. O irmão Carmo, todos estão passando pela dor da perda, estão no período de luto. E isso é uma coisa que ainda vai ficar ali incomodando por mais alguns dias, por mais um período de tempo, que no decorrer do tempo vai amenizar. Mas no momento não vai ser fácil. Você já passou pela dor do luto, você sabe como aquilo é ruim. Você sabe como aquilo machuca. Você sabe como que é você saber que você não vai ter mais aquela pessoa do seu lado. É exatamente essa dor que Davi está tendo aqui. Ando de luto todo o dia todo. Sinto-me encurvado. Aqui Davi está sentindo tanta consequência, ele está sentindo o peso do pecado, que ele andava assim, triste, cabisbaixo, encurvado. Por quê? Consequência do pecado. Ele estava sentindo no físico o que o pecado prazeroso que ele havia cometido lá atrás estava causando a ele agora. E ele continuou: estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Davi estava inquieto. Davi estava mal. Davi ficou mal. Não tinha paz dentro dele.
Fisicamente ele estava machucado, a mente estava a 1000 por hora, o coração batia a ponto de parecer que ia sair pela boca. Davi não só tinha a depressão por causa do pecado, ele aqui estava num quadro de depressão tão intenso por causa do erro que ele havia cometido, como ele também sofria de ansiedade, esperando o quê? A restauração do Senhor. Esperando voltar a ter aquela alegria, ter aquela paz que ele já teve anteriormente. Aqui no versículo 10, aqui no meu entendimento, foi o auge do sofrimento de Davi. Olha o que ele diz: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. A luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O que Davi está dizendo para mim e para você? O pecado levou a minha alegria. O pecado levou a minha paz. O pecado levou o meu prazer. O pecado me trouxe consequências terríveis, fisicamente, mentalmente, psicologicamente. O que Davi está ensinando? Eu estou sofrendo de depressão por causa do pecado. Porque a depressão é sofrer por algo que já passou. Eu estou sofrendo por ansiedade porque eu espero o dia que o Senhor venha me restaurar. Os machucados que deram em mim, está doendo, está inflamado, está vazando pus. E aquela alegria, aquele brilho que tinha nos meus olhos, aquela virtude, aquela graça, essa se foi embora. Olha o que o pecado fez com Davi. Há um prazer no pecado, irmãos, não podemos negar isso. Mas quando a consequência dele chega, é terrível, é cruel, é amarga, é desagradável. E detalhe, a pessoa sofre consciente. Se eu não tivesse feito isso, a minha vida não estaria assim. Se eu tivesse orado, se eu tivesse vigiado, se eu tivesse me fortalecido, se eu tivesse buscado força em Deus, eu não ia estar nessa situação. E Davi, ele continuou. Davi ficou tão ruim, mas tão ruim, que os amigos dele se afastaram. Os parentes dele se afastaram. As pessoas que maquinavam mal contra ele, quando viram que ele estava mal, opa, vamos antecipar o fato para poder matar ele, vamos aproveitar que ele está de baixa guarda, que agora ele baixou a guarda, que ele está fraco, vamos matar ele. Os inimigos tramavam com mais intensidade contra ele. Aqui a gente vê que quando a gente está mal espiritualmente por causa do pecado, o diabo vai aproveitar disso para poder achar um jeito de ceifar logo a nossa vida. Tudo isso estava acontecendo com Davi. Davi estava mal, triste, abatido, aflito, angustiado, sem alegria, sem esperança, sem vida, sem virtude, sem graça. Não sentia mais a presença de Deus na vida dele. Mas o versículo 15 é muito interessante. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. O que a gente aprende aqui? Davi, ele estava vendo que, por pior que a situação dele estivesse, Deus, num período de tempo, iria intervir a favor dele. E eu imagino que Davi ali sofrendo por ansiedade, aguardando por esse dia, eu imagino que foi aqui que Davi ele decidiu criar coragem. Eu fiz uma pesquisa, procurei entender sobre qual salmo foi escrito primeiro, o Salmo 38 ou o Salmo 51. Eu descobri que o Salmo 38 foi escrito primeiro. O que a gente aprende é o seguinte: Davi errou, Davi falhou, Davi pecou. O Salmo 38 é a consequência do pecado de Davi. Mas então, William, o que é o Salmo de número 51? O Salmo de número 51 é o Salmo de arrependimento. É o Salmo onde Davi ele simplesmente se rasga. É o Salmo onde Davi ele simplesmente se entrega para Deus. E ele começa: compadece-te de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que Davi está falando para mim e para você é o seguinte: Senhor, eu errei,
eu falhei, eu pequei, eu caí em pecado, eu estou sentindo as consequências dele. Mas, segundo a multidão das tuas misericórdias, me concede uma nova oportunidade. Tanto é que ele diz aqui no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Lembra que lá no início do devocional eu mencionei que Davi havia um período de tempo que ele ficou se deitando com Batseba, que Batseba havia acabado de terminar o seu período fértil, então não teria como ela engravidar de imediato. Então, ele ficou se deitando, tendo relação com ela por um período de tempo que a Bíblia não nos narra. Então, é exatamente isso aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é fazer do erro um estilo de vida. Eu sei que sexo antes do casamento, aos olhos de Deus, é pecado. Eu fiz uma vez, beleza, se você não fizer mais é pecado. Agora, se você continua naquilo perpetuamente, é estilo de vida, se torna iniquidade. É quando você faz do erro um estilo de vida. E é isso que está acontecendo com Davi. E é isso que ele está pedindo para que Deus viesse lavar nele. Lava-me completamente do estilo de vida errado que eu tive e purifica-me do meu pecado. Interessante que ele diz, lava-me completamente. Não é só por fora ou por dentro, não, é completamente. Tanto naturalmente, tanto interiormente, fisicamente, quanto espiritualmente. Lava-me completamente. Aí vem o versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. Vamos ser bem franco. Faz uma análise da sua vida aí. Você sabe o que você faz de certo e o que você faz de errado. Você sabe onde você acerta com Deus e você sabe onde você erra. Ninguém precisa te falar. Você tem consciência. Você sabe o que você faz de certo. Você sabe o que você faz de errado. Aí vem Davi. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que Davi está falando para mim e para você no versículo 4 do Salmo 51? Ele está falando o seguinte, Deus, eu vacilei, eu errei, eu falhei. O que o Senhor determinar é isso aí mesmo. Sendo bom, sendo ruim, o Senhor é o juiz. Se o Senhor bater o martelo condenado, o Senhor está certo. Se o Senhor falar, eu vou te dar uma nova oportunidade, o Senhor está certo. Se o Senhor falar, eu não mereço te restaurar, o Senhor está certo. Se o Senhor falar, eu vou te dar uma nova oportunidade, o Senhor está certo. Davi aqui está reconhecendo que o veredito que Deus desse em relação a ele não iria questionar. Mas Davi ele simplesmente também ele reconhece. Eu nasci na iniquidade. Ou seja, os meus pais vieram de um estilo de vida pecaminoso. Eu nasci no pecado. Eis que o Senhor se compraz na verdade. E no lugar oculto, e no lugar de intimidade, o Senhor me faz saber, me faz ver a sabedoria. O que Davi está falando para a gente? Senhor, eu passei um tempo da minha vida sem relacionamento com o Senhor. Por isso que eu errei, por isso que eu falhei, por isso que eu pequei. E lá, no lugar de intimidade, o Senhor conversa comigo. O Senhor faz eu entender o que o Senhor tem para mim. E ele fala aqui, no versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui Davi está pedindo, sabe o quê? Para ser restaurado. Mas lá no versículo 4 ele falou, o que o Senhor fizer, o que o Senhor determinar, eu aceito. Mas aqui no versículo 7 ele está pedindo uma nova oportunidade. Ele está dizendo o seguinte, se o Senhor falar que vai me condenar e nunca mais vai me querer na presença do Senhor, tudo bem, eu aceito. Mas se o Senhor me der uma nova oportunidade, eu te peço, lava-me, purifica-me, me dá uma nova oportunidade. E aqui no versículo 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é cria em mim? Ele está simplesmente olhando para dentro de si falando, Deus, tem um coração aqui dentro. Ele não é bom? Cria um novo que o Senhor vai se agradar, que o Senhor vai sentir prazer, que o Senhor vai sentir paz. Cria esse novo coração em mim e me dá essa nova oportunidade. É isso que Davi está falando para nós aqui. E ele vai, vamos lá para o versículo 13.
Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que ele está dizendo aqui? Restitui-me com a alegria da tua salvação. Vamos trazer para nós nos nossos dias. Hoje nós já sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar. Mas se eu e você estivermos em pecado, a nossa consciência nos acusando, a gente sabe que se Jesus voltar, a gente vai ficar para trás. É isso que Davi está falando aqui. Restitui-me a alegria da tua salvação. Tipo, ele está olhando e falando, se Jesus voltar agora, eu vou ficar para trás. Se eu morrer agora, eu estou condenado. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Por quê? Porque eu estou errado aos teus olhos, Senhor. Então aquela alegria da salvação, que quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos em obediência com Deus, nós temos a certeza, se eu morrer, eu estou salvo. Se Jesus voltar, eu estou salvo. Isso Davi não tinha. Olha o que o pecado tirou dele. Restitui-me a alegria da tua salvação. E tudo isso casa lá com o Salmo 38, quando ele diz que andava encurvado, triste, abatido, de luto o dia todo. Tudo porque o pecado tirou dele a alegria, a presença que ele tinha de Deus. Davi perdeu isso. E é exatamente isso que ele está pedindo para Deus novamente. No versículo 11 ele diz, não me repulses da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Vamos fazer uma breve comparação entre Davi e Saul. Saul, quando descobriu que ia perder o reinado, se desesperou. Mas ele não se incomodou por todo o período de tempo que viveu em desobediência ao Senhor. Davi não, quando teve os olhos abertos, ele não se preocupou em perder reinado. Ele não se preocupou em perder mulheres. Ele não se preocupou em perder fama. Ele não se preocupou em perder o dinheiro. Ele simplesmente se preocupou em não perder a presença do Espírito Santo. Davi está falando para a gente aqui, eu sou rei, eu tenho dinheiro, eu tenho palácio, eu tenho mulheres, eu tenho pessoas me servindo, eu tenho fama, mas nada disso é mais importante do que a presença do Espírito do Senhor. Nada disso é mais importante do que a presença do Espírito Santo. Sabe por que Davi fala isso? Porque ele tinha conduta com Deus antes de pecar. Só que por falta de vigiar, por falta de manter uma vida de oração, Davi pecou, Davi errou. Por falta de se alimentar do Senhor, Davi estava fraco espiritualmente, caiu em adultério, pecou, vacilou. Mas quando o profeta abriu os olhos dele, ele não foi fraco, ele não jogou a culpa do pecado dele para cima de outros, não. Igual nós fazemos. Por que você viu pornografia? A internet estava ali. O companheiro lá no serviço falou coisa assim. Eu fiquei... Não. Davi assumiu o erro. Davi assumiu a bronca, a culpa é minha. A mulher, ela em momento algum diz que ela rejeitou, mas a culpa foi minha, Senhor. Não retires de mim o teu Santo Espírito. E no versículo 13, para nós encerrarmos, ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi simplesmente está pedindo para ser restaurado, usado, para que ele viesse a ser um canal pelo qual Deus viesse a edificar outras vidas. Então a gente aprendeu aqui o pecado de Davi lá em 2 Samuel capítulo 11. Como ele foi confrontado pelo profeta no capítulo 12 de 2 Samuel. A consequência do pecado dele no Salmo 38. E o pedido que ele faz para Deus no Salmo 51. Então a gente pode resumir toda essa história de Davi na seguinte maneira aqui. Lava-me, restitui-me, restaura-me e usa-me. O que a gente aprende com isso? Da mesma forma como Deus lavou, restaurou, restituiu e usou Davi, ele pode fazer o mesmo conosco hoje. Da mesma forma como Davi foi lavado, usado, restaurado e restituído por Deus, o mesmo pode ser conosco hoje. Mas para que isso venha acontecer, é preciso eu e você fazermos o seguinte: reconhecer para Deus que estamos errados. Virar e falar, Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei, a culpa não foi de fulano, a culpa não foi de Beltrano, a culpa foi minha. E pedir da mesma forma para ser restaurado por Deus como Davi foi.
e então ser usado por Deus, para que através de você, Deus venha edificar a outros. Meus amados, não existe pecado que Deus não perdoa, a não ser suicídio, pecar contra o Espírito Santo e não perdoar o seu próximo. Fora isso, tudo tem jeito. Não interessa a sua situação, não interessa como que você está, não interessa o que você fez. Ainda tem tempo para você. Ainda está em tempo da sua salvação. Se você chegou até aqui nesse devocional, entenda, Deus falou com você através de mim. Deus está falando, ainda está em tempo. Fique com Deus, que Deus te abençoe, mas faça como Davi, reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, reconheça o seu pecado e procure ter uma nova trajetória. Então, o Senhor irá te restaurar e te usar. Fique na paz, tenha um excelente domingo. Em nome de Jesus. Amém.